Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, como falamos no início da celebração, este terceiro domingo do Advento é chamado Domingo da Alegria. Alegria na proximidade do Senhor. Nós podemos estar vivendo algum tipo de situação onde a alegria, a esperança é nos tirada. Pode ser um problema familiar, uma doença, e tantas outras situações que pode nos tirar ou está nos tirando a alegria e a esperança. Esse terceiro domingo do Advento vem nos convidar a nos fortalecer na alegria e na esperança. As palavras do profeta Isaías, elas soam de maneira profunda no nosso coração. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. É essa palavra que nós escutamos na nossa liturgia de hoje, que nos convida a renovar a alegria e a esperança, porque o Senhor está próximo. Portanto, a liturgia de hoje acende em cada um de nós essa esperança, porque o Senhor está perto. A nossa primeira leitura do profeta Isaías, duas figuras sobressaem na liturgia de hoje: o profeta Isaías e João Batista. Isaías anuncia a chegada de Deus para dar vida nova ao seu povo, para libertar o povo, para conduzir. Tudo isso em clima de alegria e de festa. A intenção do profeta Isaías, que é chamado profeta da esperança, é consolar o povo que estava no exílio. O povo estava desanimado, frustrado, mergulhado num desespero muito grande, porque a libertação tão esperada não vinha, e assim as pessoas achavam que Deus tinha abandonado. Talvez não seja diferente em determinadas situações também que nós nos encontramos. Frustração, desânimo, e às vezes vem em nós uma dúvida: será que Deus me abandonou? Será que Deus nos abandonou? O texto de hoje é um autêntico hino da alegria que o profeta Isaías dirige. E ele é destinado a acordar a esperança e revitalizar o ânimo do povo. Qual a razão da alegria que o profeta Isaías nos chama hoje? É que Deus vai intervir na história. Ele vai salvar o seu povo, vai abrir uma estrada no deserto para que o povo possa regressar. E é nesse clima de alegria que o profeta pede que a natureza se prepare, porque Deus vai agir. Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. É dessa forma que a natureza também vai manifestar alegria pela intervenção salvadora de Deus. E é em seguida que o profeta Isaías dirige as pessoas: fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados. As mãos às vezes cansam, os joelhos cansam, e aí o desânimo toma conta de nós.
Por isso que ele diz: criai ânimo e não tenha medo. Ânimo, não ter ânimo é não ter esperança. Não ter ânimo é não ter alegria. Criai ânimo e não tenha medo. Porque às vezes o medo pode tomar conta de nós, né? Vivemos assim, tantas pessoas que desenvolvem, por exemplo, a síndrome do medo, né? O medo tira a coragem. E a vida pode, diante de tantas situações, o medo pode tomar conta de nós. Aí nós perdemos o ânimo. Criai ânimo, não tenha medo. Nada de desânimo, nada de abaixar os braços. Deus está no meio de nós. E assim o profeta Isaías convida cada um de nós, o povo, a unir-se à natureza numa corrente de alegria, porque Deus está próximo. E o resultado dessa ação de Deus na vida do povo é que, diz o profeta, os olhos dos cegos vão se abrir, os ouvidos dos surdos vão se abrir, o coxo não apenas andará, mas saltará como um servo, o mudo não apenas falará, mas cantará a alegria. A ação de Deus vai provocar uma verdadeira transformação na vida do seu povo. E o retorno do povo será feito de alegria, será uma peregrinação, uma procissão solene. Mas nós não podemos esquecer: Deus está aqui. A sua intervenção faz com que o deserto se revista de vida, que a planície seca brote flor da esperança. É isso. Que a nossa vida, às vezes seca, possa florescer. Que a nossa vida, às vezes sem nenhum sentido, que nela brote a flor da esperança. E com certeza, com a certeza da presença de Deus, com a convicção que Ele não nos abandona, nós podemos caminhar com essa alegria, com essa esperança. Portanto, o advento é um tempo que nós esperamos a intervenção divina, salvadora, em nosso favor. Mas Deus só vai intervir se nós estivermos dispostos a acolhê-lo. Ele só vai vir se nós estivermos dispostos a recebê-los de braço e coração aberto. E assim, na proximidade do Natal do Senhor, eu estou preparado para acolhê-lo. Será que Ele tem lugar na minha vida? Será que a sua mensagem vai encontrar resposta no meu coração? O texto do Evangelho de hoje, Mateus, descreve a ação de Jesus, o Messias. O que Ele vai fazer? O que Ele vem? Recuperar a vista dos cegos, fazer com que os coxos recuperem o movimento, que os leprosos sejam curados, que os surdos ouçam, que a chegada do reino, da justiça e da paz seja anunciada. O texto do Evangelho de hoje nós podemos dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, Jesus responde à pergunta de João Batista, se ele realmente é o Messias. E na segunda parte, um comentário de Jesus a respeito de João Batista. Para afirmar que o Messias, que Jesus é o Messias esperado, é interessante que João está preso
E ele manda alguns dos seus discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo o Messias esperado. Então Jesus responde aos discípulos de João, citando algumas citações do profeta Isaías. Da vida, a sua ação, Jesus comunica a vida, ele cura, ele anuncia a boa notícia. Por isso que ele diz: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam as vistas, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Tudo isso, toda a ação de Jesus é motivo para nós de alegria e esperança, porque elas revelam que Deus está conosco. Ora, se Jesus realiza essas obras, é porque Ele é o Messias esperado. E sua mensagem e seus versos continuam a proposta amorosa que Deus Pai tem por cada um de nós. E aí, na segunda parte do Evangelho, nós temos uma declaração de Jesus a respeito de João Batista. Jesus diz que João Batista não é um pregador oportunista que segue as ondas, as modas, alguém convencido, não. João Batista é um profeta, mais do que um profeta. Ele é o anunciador do Messias. Por isso que a resposta de Jesus a João veio clara: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Talvez a gente nos falta alegria, nos falta esperança, porque tem tantas coisas que a gente não vê, tantos sinais de Deus e a gente não vê, tantas coisas, tantas palavras que Deus está dirigindo a cada um de nós e nós não escutamos. Nesse tempo de espera, que cada um de nós se permita perceber os sinais de Deus, reconhecer esses sinais, que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para acolher essa presença, essa palavra de Deus. Que os ventos do advento passem por nós, provocando uma transformação dentro de cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nossa alegria, a nossa esperança, na certeza de que dias melhores virão. Talvez tenhamos hoje situações que nos tiram a alegria, que nos tira a esperança, mas pode te tirar de maneira momentânea. Talvez eu posso estar vivendo um momento que eu não tenho alegria. Eu posso estar vivendo um momento que me falta esperança. Mas isso não pode perpetuar. Isso tem que ser de momento. Porque a alegria, a esperança não pode nos faltar. Nesse tempo de espera, nós somos convidados a esperar a chegada do menino Deus no Natal, com uma certeza muito grande, com a certeza de que Deus nunca nos abandonou, que Deus nunca nos abandona. Ele continua a vir ao nosso encontro todos os dias, todos os momentos, para nos fortalecer na alegria e na esperança. Como diz o apóstolo Tiago na segunda leitura de hoje: também vós, irmãos, ficais firmes e fortalecei vossos corações. Fiquemos firmes, fortalecemos nossos corações na fé e na esperança, porque o Senhor está conosco. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu